Homero foi o maior poeta da antiguidade. Há cerca de 3.000 anos, ele escreveu milhares de versos descrevendo cada detalhe da guerra, do amor e da morte. Mas existe algo em seus textos que passou despercebido por séculos. Quando Homero descrevia a cor do oceano ou desse céu, ele nunca mencionava como sendo azuis. Por exemplo, ele descreve o mar como tendo cor de vinho. E isso não acontece só uma vez e nem só nos textos de Homero. Esse mistério foi questionado pela primeira vez há pouco mais de um século e meio atrás. O ano é 1858. William Gladstone, um futuro primeiro-ministro do Reino Unido, era obcecado pelos clássicos gregos. Ele lia Homero todas as noites, e eventualmente em uma de suas leituras, ele percebeu algo estranho. As descrições visuais pareciam quebradas e sem sentido. Gladstone não era nenhum cientista, mas era metódico. Então ele fez o que qualquer obsessivo faria. Ele contou cada menção de cor nos poemas épicos que leu. E os dados que ele encontrou foram tão intrigantes que só fizeram com que ele tivesse mais dúvidas. Em sua contagem, o preto aparece cerca de 170 vezes, o branco 100 vezes, o vermelho 13 vezes e o azul 0. Nenhuma vez. O céu, o mar, as flores, nada é descrito como azul. E fica ainda mais estranho. Quando Homero não está ignorando as cores, ele parece estar alucinando. Ele descreve ovelhas como violeta. Ele diz que o mel fresco e o rosto de um homem assustado são cloros, verdes. E o céu? O céu nunca é azul. Para Homero, o céu é feito de bronze ou de ferro. Charles Darwin viria a publicar o seu estudo sobre a origem das espécies apenas um ano após o estudo de Gladstone. Influenciado pelo fervor evolucionista que permeava o século XIX, Gladstone propôs que naquela época a humanidade era praticamente daltônica, vendo o mundo quase em preto e branco. Ele acreditava que o órgão do olho humano tinha evoluído nos últimos 3.000 anos. Hoje sabemos que a conclusão dele estava errada, mas a observação fundamental estava correta. Os gregos realmente viam o mundo de forma diferente, mas não por causa da retina, e sim da percepção. Acontece que Gladstone, com sua curiosidade, tropeçou em um dos maiores mistérios da neurociência e da linguística. A ideia de que a linguagem não serve apenas para descrever o mundo, ela serve para vê-lo. Então, se você não tem uma palavra para uma cor, será que você consegue vê-la? A teoria de Gladstone de que os gregos eram especiais ou defeituosos chocou o mundo acadêmico. Poucos anos depois, um filólogo alemão chamado Lazarus Geiger decidiu expandir a investigação. Ele não olhou apenas para Homero. Ele abriu a Bíblia hebraica, ele leu os Vedas da Índia Antiga, as lendas da China, as sagas islandesas, ele procurou a cor do céu em todas as grandes civilizações antigas. E o resultado foi surpreendente. Nos hinos védicos, os deuses iluminam o céu, mas o céu não é azul. Na Bíblia, o firmamento é descrito como um trabalho de safira, o que é uma pedra, não uma cor abstrata. Geiger descobriu que a cegueira de Homero não era uma peculiaridade grega, era uma regra humana para todas as civilizações antigas. Em 1969, baseado nos estudos de Geiger, Berlin e Kai mapearam dezenas de idiomas e criaram o estágio evolutivo das cores. Palavras para as cores não surgiram de forma aleatória. Não existia nenhuma civilização antiga que tivesse uma palavra para azul, mas não tivesse uma palavra para vermelho. Isso definitivamente nunca acontecia. Porque existe uma hierarquia, um padrão que dita exatamente quando uma civilização está pronta para enxergar uma nova cor. Primeiro, em todas as línguas, surgem o preto e o branco, a luz e a escuridão, o dia e a noite. Isso é o básico para a sobrevivência. Depois, inevitavelmente, a primeira cor real a nascer é o vermelho. E também tem um sentido lógico nisso, já que o vermelho é a cor do sangue, do fogo, do perigo. É a cor que te alerta. Preste atenção, ou você vai dessa para melhor. Milênios de anos depois, surgem o amarelo e o verde. As cores da comida, da vegetação, da terra fértil. Mas, novamente, e o azul? O azul está no estágio 5. Ele é sempre o último a aparecer. Um conceito derivado dessa teoria é o termo grey, a junção de green e blue. A grande maioria das línguas antigas e muitas línguas não industriais contemporâneas operam no estágio 3 e 4, onde existe um único termo que cobre todo o espectro do verde ao azul, incluindo alguns tons de cinza e preto. Curiosidade sobre a linguagem: na China antiga, o caractere qin é um exemplo clássico de GRU. Historicamente, qin referia-se à cor da vegetação e à cor do céu, ou até mesmo à cor de cabelo escuro e de roupas pretas.
O espectro é mais ou menos assim. No Japão, o termo ao segue a mesma lógica. Embora o japonês tenha o termo Midori para verde, ao ainda é usado culturalmente para descrever objetos verdes. Um caso notório é dos vegetais verdes e das maçãs verdes, que são frequentemente chamadas de auringo, maçã azul. Diferente do vermelho, o azul não é uma cor natural na natureza. Diferente do vermelho e do amarelo, o azul não é uma cor material comum. A grande maioria das cores derivam de pigmentos químicos. Carotenoides produzem amarelos e laranjas. Antocianinas produzem vermelhos e roxos. Já a clorofila produz o verde que está em todo lugar. O pigmento azul, de maneira geral, é extremamente raro na natureza. Apenas 1% dos animais produz esse pigmento. Para pessoas de 2000 anos atrás, o azul era uma cor que existia só no lá longe ou no lá em cima. A regra da linguagem é simples. Se você não pode interagir com algo, se não pode usar isso para algo útil, não tem para que você criar uma palavra para isso. Então percebemos que o motivo do azul não ter sido mencionado em nenhum momento da história é porque o azul não era uma coisa. Ele era um vazio. Ah, mas e as borboletas azuis? E os pássaros azuis? Isso é uma ilusão da natureza. Quase nenhum animal produz o pigmento azul. São nanoestruturas microscópicas que refletem a luz de um jeito específico e criam uma ilusão de ótica. Tanto é que se você já pegou uma borboleta na mão, independente da cor que ela fosse, você sabe que o pó dela é cinza ou marrom. Se o planeta se recusava a nos entregar o azul espontaneamente, ele precisaria ser criado. Para o azul existir, ele precisava deixar de ser um vazio e se tornar uma tecnologia. Enquanto o resto do mundo vivia em uma paleta específica de vermelhos e pretos, os egípcios decidiram que não aceitariam os limites da natureza. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, muito antes de Homero nascer, os químicos de Alexandria conseguiram realizar um milagre tecnológico. Eles criaram o primeiro pigmento sintético da história da humanidade. Eles pegaram ingredientes que não são azuis, como calcário, areia e cobre, e os cozinharam em fornos com temperaturas precisas de 900 graus Celsius. O resultado foi uma substância que não existia na Terra, o azul egípcio. No momento em que eles conseguiram fabricar a cor, eles precisavam de uma palavra para vendê-la. Os egípcios chamaram isso de Kasbet Iriti, ou isso aí que está aparecendo na tela. E a tradução disso significa literalmente lápis lazuli artificial. Tá, eles não inventaram o conceito de azul. Eles inventaram uma forma barata de imitar uma pedra preciosa que já existia. Eles foram a primeira civilização a popularizar a cor. E eu digo primeira porque a história do azul não acaba aqui. Quando Roma caiu, a receita desse azul sintético foi perdida. E a humanidade voltou por um bom tempo para os seus tons padrões de cor. Nesse ponto você deve estar pensando, mas e o famoso lápis lazuli? Sim, a humanidade já conhecia essa pedra. O problema é que ela era extremamente rara. Para vocês terem uma noção, ela valia mais do que ouro. Além disso, o processo químico para extrair o pigmento azul era extremamente complexo e só foi desenvolvido na Idade Média. Sim, não é tão fácil. O Minecraft mentiu para você. Mas claro que o lápis lazuli tem uma importância na história do azul. Para entendermos de onde veio a sua palavra para azul, a palavra que você usa hoje, a gente precisa seguir a rota comercial dessa pedra preciosa, porque a única fonte natural dela no mundo ficava isolada nas minas do Afeganistão. Acompanhe a viagem da palavra. Os persas antigos chamavam o lugar e a pedra de Lasvard. Quando os árabes começaram a comercializar essa pedra, eles adaptaram o som e chamaram de Al-Lasvard. A rota comercial continuou e cruzou a linha do Mediterrâneo, e chegou na Europa. E foi aí que aconteceu o mal-entendido linguístico. Quando a palavra chegou na Espanha e em Portugal, os europeus confundiram o L e o AL iniciais com um artigo definido do próprio idioma deles. É bem parecido. São línguas bem parecidas. Acontece. Eles acharam que os árabes estavam dizendo o Azuri, El Azuri. Então, para simplificar, eles cortaram a primeira letra. O que sobrou dessa confusão fonética? Azul. Em português e espanhol, azur. Em francês, e azuro. Em italiano. E basicamente, a palavra que você usa hoje para descrever o céu é resultado de um telefonema sem fio que começou no fundo de uma caverna no Afeganistão. Então a humanidade passou milênios construindo o azul, cozinhando pedras, esmagando caracóis, minerando montanhas distantes, para finalmente nós termos a coisa. E porque tínhamos a coisa, nós criamos uma palavra para isso. Mas agora que temos a palavra, será que ela muda a estrutura física do nosso cérebro? Será que saber dizer azul
faz você ver algo que Homero e os povos antigos não viam. Tudo isso nos leva ao centro de uma guerra acadêmica que divide a ciência até hoje. O debate da galinha e do ovo sobre a percepção humana. De um lado, os cientistas universalistas. Eles defendem que a biologia dita as palavras. Para eles, nós só nomeamos o azul por último porque nossos olhos e a natureza nos forçaram a isso. A biologia manda, a linguagem obedece. Mas do outro lado, existe a teoria do relativismo linguístico. A ideia de que a linguagem não é apenas o reflexo do que vemos, é a lente. Esses cientistas defendem que o idioma que você fala não apenas expressa seus pensamentos, ele modifica a sua biologia. O que quer dizer que se você não tem uma palavra para algo, o seu cérebro literalmente tem dificuldade em enxergar esse algo. Para mim e para você, essas duas cores são azul. Claro que uma é clara e outra escura, mas se eu te pedisse para colocá-las em uma caixa, ambas cairiam na mesma categoria. Mas, se você viajasse para a Rússia, essa afirmação soaria absurda. O que acontece é que o idioma russo não tem uma palavra única para azul. Eles são obrigados a distinguir. Eles têm Goloboy, para azul claro, e Sini, por azul escuro. E não pense nisso como se fossem apenas tons. Para um russo são categorias completamente distintas. É a mesma diferença que nós fazemos do rosa para o vermelho. Você nunca chamaria um rosa de vermelho claro. Eles são obviamente diferentes. Por mais que se você parar para pensar, o rosa realmente talvez seja um vermelho claro. A questão é que a gente foi ensinado a distinguir. Então se alguém dissesse pra gente, isso soaria absurdo também. Em 2007, cientistas do MIT resolveram cronometrar o pensamento. A pergunta central do estudo era: a barreira linguística muda fisicamente a estrutura do cérebro? Eles colocaram falantes de inglês e russo na frente de computadores e pediram para que eles combinassem cores o mais rápido possível. Os resultados revelaram uma vantagem mecânica na mente russa. Quando as cores cruzavam a fronteira linguística, ou seja, quando eles tinham que distinguir um Sini de um Goloboy, os russos eram significativamente mais rápidos. Eles tinham uma vantagem de reação de 124 milissegundos, o que parece pouco, mas na neurociência 124 milissegundos é a diferença entre uma decisão consciente e um reflexo. E a prova definitiva de que isso não é genética está aqui. Os cientistas repetiram o teste, mas deram aos russos uma tarefa de interferência verbal. Eles tinham que recitar números aleatórios em voz alta enquanto escolhiam as cores. O que os cientistas fizeram foi travar o processamento de linguagem do cérebro. Isso fez com que a vantagem sumisse, porque no momento que eles não podiam acessar a palavra dentro da própria cabeça, eles perderam a capacidade de ver mais rápido. Isso porque o cérebro usa palavras como ferramenta de renderização. Sem isso, o processo de reconhecimento fica lento. O filósofo Ludwig Wittgenstein escreveu uma vez: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Durante muito tempo acharam que isso era apenas poesia, mas a história da cor azul nos mostra que é uma descrição literal da biologia humana, porque nós não vemos a realidade crua. Nós vemos a realidade editada pelo nosso vocabulário. Homero não era daltônico. Ele só não tinha a lente necessária da linguagem para focar no azul. A invenção da cor azul é, em última análise, a história da humanidade aprendendo a rotular o intangível, transformando o vasto e inominável céu em uma palavra possível de ser dita. O céu é azul porque nós decidimos coletivamente que ele não seria mais vinho, ferro e nem bronze. Inventamos o azul, e com isso, nós pintamos o céu. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.